coisa que acontece muito, gente, é o seguinte, o cabo, esse cabo aqui, ele tem que estar paralelo à região que eu estou aplicando, tá? Então, quanto mais você inclinar esse cabo, mais profunda vai ser a sua aplicação. Então, o ideal é que você mantenha esse cabo sempre paralelo, que você só incline ele quando você precisa aprofundar um pouco mais a sua aplicação. Quando é que eu vou querer aprofundar um pouco mais? Em regiões, por exemplo, onde eu não tenho estrutura óssea, né? No corporal às vezes acontece isso também, então às vezes a gente precisa dar uma inclinada, mas o que a gente tem que prestar atenção, que como o rosto ele não é plano, né? Ele tem várias curvinhas e tudo mais, né? Vários relevos, às vezes a gente vai querendo acompanhar e vai levantando o braço, tá? Então eu tenho que prestar atenção para não ficar inclinando esse cabo quando eu tô, por exemplo, numa estrutura que eu não precise disso, tá? Porque senão eu posso aprofundar essa minha aplicação. Bom, além disso, vamos falar sobre a questão de aplicar. A gente tem que fazer um movimento de vai e vem sequencial, né? E num ritmo também sequencial. O que que acontece? Muitas vezes o próprio profissional fica com receio do cliente sentir desconforto, ou porque não usa anestésico, enfim, tá? Ou medo de aplicar, né? E o cliente doer ou reclamar de dor, tá? Aí vai lá e faz assim, muito rápido. Quando a gente faz esse movimento muito rápido, não é para aplicar também que nem em câmera lenta torturando o cliente, tá? Mas quando a gente aplica muito rápido, a gente também não tem controle desse movimento. E aí, muitas vezes, a gente vai botar mais pressão em algumas regiões, muitas vezes a gente vai arranhar, né, arrastar sem querer esse equipamento. Então, ele tem que ser num movimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritmo igual do início ao fim, né? Não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E também não precisa ser 1, 2, 3, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de que tem que ser um ritmo, né, adequado. Uma coisa também que fazem é o seguinte, gente, eu vou pegar aqui porque senão eu acabar me furando com esse equipamento aqui, tá? Uma coisa que fazem muito é o seguinte, ao invés de fazer nesse ritmo, a pessoa ela começa assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, tem que ser, ó, num ritmo, ó, sem truncar. Esse truncamento também é ruim, tá? Outra coisa que fazem muito é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí no final eles dão essa levantada assim, que nem carrinho de criança, sabe? E aí fica girando aqui o equipamento. Isso também pode cortar e arranhar o seu paciente. Então, tudo isso importa, eu vejo com muita frequência. Outra coisa também é, faz aqui a aplicação, levanta, faz e levanta, faz e levanta. Botou o equipamento aqui, faz a quantidade necessária que você precisa. Qual é essa quantidade necessária, Débora? Então, na aplicação com roller, o parâmetro de aplicação são 10 rolamentos com equipamento em cada direção. Precisa ser 10? Não, isso é um parâmetro de aplicação, gente. Não precisa necessariamente ser 10. Inclusive, pode ser menos passadas ou também pode ser mais passadas. Quando eu estou fazendo uma aplicação que eu quero indução percutânea de colágeno, esse é meu foco, independente se eu estou utilizando a Dermapen ou o roller, tá? O que que acontece? Eu tenho que fazer, o meu ponto final de aplicação é o eritema uniforme, né? Então, esse é o meu ponto final de aplicação. Então, se eu fiz a aplicação na testa e eu percebi que em algumas regiões não ficou com eritema uniforme, eu tenho que voltar ali, fazer mais, daqui a pouco aprofundar, né? Deixar minha mão um pouquinho mais assim com pressão, ou então dar mais passadas, porque ali precisa ficar com o eritema uniforme. É como se
o teu cliente tivesse tomado um sol no rosto, mesmo com ele ter um uniforme, só os olhos ficam bem clarinhos, tá? Então, esse é o ponto que eu falo para vocês, que a gente tem que ter essa sensibilidade e entender o se a gente precisa passar mais ou precisa passar menos vezes, tá bom?